Fala, conspiradores. Eu sou a Paty. Eu sou a Beta. E eu sou a Tassi. Uhul! Juntas nós somos o Pode Conspirar. E para o episódio de hoje vai ser um pouco diferente, porque a gente não vai falar exatamente de teorias da conspiração, mas a gente vai falar um pouco sobre folclore brasileiro, trazer algumas histórias aqui para vocês. Antes, vamos lá, né, para o Conspiradores Comentam. Boa noite, homens e mulheres, moças e rapazes, meninos e meninas. Fique agora com Conspiradores Comentam. Oi! Mas vai ver antes da novela Marimar. Oi! Bom, o comentário de hoje, a gente tem o comentário do Ed Ferreira, lá no nosso episódio do YouTube sobre o Tancredo Neves. Né? E ele fez um comentário bem interessante aqui, né? Os nossos comentários estão ficando melhores que o Red aqui, só teoria boa. Aqui. E aí, meninas, como estão vocês? Por aqui está tudo bem, graças a Deus. Voltei para comentar sobre o episódio do Tancredo, que eu ouvi no Spotify, geralmente acompanho por lá. O vice do Tancredo era o José Sarney, que, se não me engano, é do mesmo estado que eu, Maranhão, e por isso cresci ouvindo histórias do tipo, que o Sarney fez magia negra para o Tancredo morrer, e depois ele, Sarney, se tornar o presidente. Isso eu ouvi diversas vezes e não tenho como provar. O que sei é que a família dele governou mal nosso estado por mais de 30 anos, deixando para trás um dos estados mais pobres do Brasil. Infelizmente, os que vieram depois não fizeram, nem fazem melhor. Grande abraço. Nossa! Gente. É o que a gente falou, né? Acho que o Tancredo, ele só ficou com essa aura aí de, né, que ia ser o salvador do Brasil, porque nunca aconteceu. Né? Então, ele tem essa vantagem de nunca ter acontecido aí. E ficou com esse benefício da dúvida, né? É verdade. A gente sabe muito bem o que veio depois. Bem, é o seguinte. Eu já tinha ouvido falar sobre isso aí. E eu fiquei com medo de trazer pro Pode Conspirar, sabe? Medo da gente morrer. Mas você comentou, tipo assim, você também colocou no seu comentário que não se compromete com isso, ou seja, que não tem provas. Nós também não temos provas. Então, o que estamos falando são só especulações, tá? Então, por favor, deixem a gente vir. Conspiradores ousados. A gente não quis trazer a teoria para não ser aí desvivida. É bastante pesado, né? Mas eu achei bem... Eu achei quase que um desabafo, entendeu? Uhum. É muito que um desabafo. E realmente... a gente tem provas concretas. Isso não é teoria da conspiração, né? A gente tem provas concretas de que não funcionou esse sistema para governar lá, né? Então, é isso. Não é a teoria da conspiração, isso é verdade. Nessa parte do comentário, realmente é factível. O Maranhão é um estado tão bonito. Né? Nosso Brasil é lindo, né? Isso é verdade. E a gente tem de tudo, né? Todo tipo de clima, exatamente, paisagem que você pode imaginar, tudo num país só. Tudo num país só. Por isso deveria ser o país mais rico do mundo, mas não é. Então, aliás, o potencial pra gente era exatamente essa, né? Era ter esse monopólio quase das coisas, porque a gente exporta muita coisa daqui, entendeu? A gente tem muito recurso hídrico, muito recurso agropecuário, a gente abastece grande parte do mundo, de grandes populações, e eu estou envolvendo China, estou envolvendo Estados Unidos. O intuito era a gente ser da grandeza que realmente esse país merece, mas por enquanto estamos aqui porque faltam governantes que realmente executem o plano certo. Nós ficamos tristes agora. Já começou o episódio. Mas hoje o tema desse Conspiradores Comentam é um tema BR, é um tema Brasil, entendeu? A gente vai falar de coisas que são do nosso popular. Então, para começar, vamos para o chapéu de alumínio dourado, de ouro aí. Vamos lá.
E aí, Tassi, o que você recomenda? Bem, hoje eu recomendo a novela Mutantes, Caminhos do Coração, que é muito top, muito top. Vocês vão ver lá pessoas que fazem parte do personagens, né? Que fazem parte também do nosso folclore. Então é muito interessante. Bem, é uma novela que tem uma mistura de tudo, né? Porque tem X-Men, Evolution lá. É uma loucura essa novela. Mas, meu, quando eu era adolescente, eu gostava muito, muito de assistir. E eu achava super top, porque eu assistia e ficava comentando na sala de aula, né? Com o pessoal que assistia a novela. Então, tipo, eu achava sensacional. Só que hoje, vendo assim, tipo, é muito tosco, entendeu? Tem umas falas muito, assim, sem noção e tudo mais. Uns efeitos sensacionais, nota 1000. Amém, Mas eu nota 2. Mas eu acho que vale a pena. Se você tá, tipo assim, numa deprê, assim, quiser dar um pouco de risada, assista Mutantes. Vai dar boas gargalhadas. Era uma novela da Record, né? Então vocês imaginam que o orçamento não era lá essas coisas. Então tem umas pérolas aí dessa novela. Bom, eu também tenho recomendação. A minha recomendação eu já recomendei aqui antes, mas vou recomendar de novo, porque eu não quero que a Netflix cancele. Netflix, se você está ouvindo isso, não cancele essa série, por favor. Que é Cidade Invisível, da Netflix, que literalmente faz uma abordagem atual do como seria se a gente tivesse todo o ambiente folclórico brasileiro nos dias atuais. Então, é muito legal. E eu recomendo para todo mundo para dar apoio para séries brasileiras também, né, galera? Não é só série estrangeira que é boa. Séries brasileiras também são. Então, apoia lá, assiste lá. É legal, é gostosinho de ver. E tem uns efeitos especiais bons. Então, se for assim, a Netflix devia gravar Mutantes, né? Ó, fica aí, Netflix. Faz aí um... Como é que é? Um Mutantes reboot? brasileiro. Por Se favor. for por efeitos especiais. Não, efeitos especiais são muito caros, não tem jeito. Muitos profissionais envolvidos, não tem como não ser caro. Isso é verdade. Vamos lá para o tema de hoje, que a gente vai falar aqui um pouco sobre algumas lendas do folclore brasileiro. E, bem, quem é que quer começar? Não, da onde vem a palavra folclore? Vocês sabem de onde vem a palavra folclore? Folclore, tô brincando. É alemã, Não, né? é folk. É isso mesmo, é folk. Não tem o Pernalonga, quando acaba lá. Olha só, That's all, folks. não tem lá os episódios do Pernalonga. That's all folks, né? Folk é pessoal, popular, né? E lore é mito, tradição, enfim. Então, é literalmente um aportuguesamento da palavra folclore, que é tradição popular. Estão vendo aí? Então, quando a gente fala de folclore, a gente está tratando de mitos, de histórias, de músicas que vêm passando de geração em geração, principalmente no boca a boca, né? Principalmente na arte da fala, né? E que foi se criando estruturas no qual até mesmo muitas coisas religiosas foram criadas em torno, né? Então, existe folclore de tudo quanto é tipo, né? Mas aqui no Brasil, o que a gente pode ver é que os nossos folclores têm raízes indígenas, têm raízes africanas e têm raízes portuguesas. Até porque foram essas 3 culturas anteriores às nossas, né, que fundamentaram grande parte do nosso território. A gente teve N colonizações depois, né, de imigrantes que vieram para cá, mas foram esses 3 que basicamente criaram nossa base cultural. Né? Então, tudo que a gente vai discutir agora tem essas 3 fundamentações, se a gente for parar para analisar.
né, que é a africana, a portuguesa e a indígena. E aí, outra coisa muito legal que eu achei aqui é que, assim, toda vez que a gente fala de folclore, principalmente de histórias folclóricas, sempre envolve um monstro, né? É sempre um monstrinho que tá lá, que vai fazer alguma coisa, certo? E aí eu descobri aqui que a origem da palavra monstro se encontra no latim monstrare, que quer dizer mostrar. Então, o monstro, ele sempre mostra algo. Olha que interessante, olha que reflexão interessante. Então, ele vai mostrar algo. Pode ser um medo, pode ser, sei lá, não sei nem explicar, mas pode ser uma definição de um sentimento, pode ser a definição religiosa, eu acabei de falar, uma definição religiosa. Então, o monstro, ele sempre quer mostrar é ótimo, sempre quer mostrar algo para alguém ou no contexto. Eu achei muito interessante, né? Essa abordagem do que é o monstro. O monstro nada mais é que mostrar algo, uma abordagem para mostrar alguma coisa. E dentro do folclore é exatamente isso que a gente vai fazer, né? É mostrar algo. Eu sempre agora vou falar monstrar. Desculpa, gente. Vai ficar monstrar o episódio inteiro. Monstrar. Mas é legal, né? Porque muita coisa de folclore também, até contos de fadas aí nessa linha, são mesmo histórias de alegorias para ensinar sobre determinadas coisas, né? Exatamente. É tudo uma forma mais assim, lúdica de lidar com problemas e mostrar coisas, principalmente para crianças, né? Muitas dessas histórias começam para alertar crianças sobre perigos. Quem nunca, né, foi ameaçado de ser levado pelo homem do saco, né? Perfeito, exatamente, né? Falar do bicho-papão, Bicho-papão. Uhum. Exatamente. Né? Até Nossa, mesmo tem música nas de ninada músicas, do né? bicho-papão. Então. Gente, é assustador cantar isso pra uma criança, né? Não é que você presta A Cuca atenção, vem né? pegar. É muito, realmente. Mostrar de novo. É mostrar alguma coisa, né? E eu achei interessante porque, assim, o que me fez pensar é que a humanidade em si, né, ela sempre vem com esse questionamento, né, que é desde quando o homem começou a explorar o mundo, assim, ao redor, né, ele encontra algumas coisas, né, que refletem ansiedade, que refletem medo, que refletem desejo, tudo mais. E será que o homem ele cria o monstro para mostrar algo, né? Você cria seus próprios monstros para poder mostrar algo para você mesmo, para alguém. Olha, filosofando já. Tô filosofando aqui, galera! Tô inspirando e filosofando. Né? Você cria seu monstro para poder mostrar algo para alguém. Nossa, eu fiquei muito pensativa quando eu comecei a pesquisar sobre. E é engraçado essa capacidade, assim, das pessoas de tentar materializar essas coisas, né, para passar para frente de uma forma. A gente tem essa necessidade de materializar, né? De certa forma, né, como a gente comentou aqui algumas vezes de teoria da conspiração, também é isso, né? É uma forma de você lidar com coisas que você não conhece bem, né? Ou com acontecimentos que são mesmo aleatórios e que você não tem controle, mas aí você cria toda aquela história para as coisas fazerem algum sentido, né? E você ter algo físico ali para materializar isso, né? Perfeito. E o Brasil tem história pra caramba, gente. Nossa, tem, né? É o que mais tem, até porque o território é gigantesco, né? Não tem como não ter monstros, né? Tem um crítico que chama Jeffrey Jerome Cohen, que ele fez um ensaio que se chama A Cultura dos Monstros, 7 teses, né, que está presente na obra Pedagogia dos Monstros. E aí eu queria falar aqui para vocês essas pedagogias para a gente poder depois encaixar nas histórias que a gente for discutir aqui, né? Então a gente tem 7, né, como o próprio nome diz. Então eu vou ler o primeiro. Então, o número 1, né? O corpo do monstro é um corpo cultural. As criaturas monstruosas refletem a cultura da época em que estão inseridas. 2. O monstro sempre escapa.
Os monstros se deslocam pela cultura, mantendo suas existências ao surgirem outras formas. 3. O monstro é o arauto da crise das categorias. O monstro existe porque ele reflete um momento de mudança de crenças, pensamentos e convenções de sua sociedade. 4. O monstro mora nos portões da diferença. As criaturas monstruosas trazem em seu corpo o impacto que as diferenças cultural, política, racial, econômica e sexual têm em sua sociedade. 5. O monstro policia as fronteiras do possível. O monstro é um símbolo das consequências em se transgredir normas e convenções sociais, religiosas, políticas e sexuais. 6. O medo do monstro é realmente uma espécie de desejo. O monstro desperta o medo, mas também a curiosidade, a atração pela sua forma que desafia o único e o heterogêneo. E 7, o monstro está situado no limiar, né? Está situado no transformar-se, no tornar-se. Os seres monstruosos nos ensinam sobre nosso lugar no mundo, nos força a refletir sobre nossas verdades, valores e nossa percepção de aceitação do diferente. Não é legal? É uma forma de você entender como todas essas culturas populares, elas acabam refletindo e até mesmo construindo a sociedade, né? Porque a gente não consegue desvincular o folclore da construção social, né? E como tudo isso reflete. Então você está aqui hoje, você está ouvindo esse podcast, a gente está aqui falando sobre isso, porque lá os nossos antecessores construíram a sociedade que nos formou hoje através também do folclore. É muito legal. Verdade. Gostei. Muito bom, Rob, você trazer essa parte aí pra gente. De curiosidade. O Beto também é cultura. Bem, então, já que realmente, pensando sobre o folclore brasileiro, tem muita história que é sempre explicando alguma coisa que envolve monstros. Tem algumas histórias também que não é que envolve um monstro, mas envolve tragédias. Tipo assim, por exemplo, essas lendas que contam a origem de uma planta que é contado pelos índios, né? Geralmente é uma tragédia que acontece, sei lá, uma pessoa estava apaixonada pela outra e matou e tal. Enfim, aí nasceu a planta X, entendeu? Aí, acho que a lenda do Guaraná é alguma coisa assim, né? Eu lembro do Guaraná por causa que o Guaraná é um fruto que ele parece os olhos, né? Parece com olhos de uma pessoa, né? E é uma lenda indígena que conta a história do Guaraná, né? Que agora de cabeça eu não me recordo com detalhes, mas eu sei que é. E é interessante isso, né? Ver essa diversidade no nosso folclore, né? É bem legal. Eu gosto do Brasil. A gente tem as melhores histórias. Desde explicação de plantas até ETs. Exato. E sabe o que eu fico pensando? Imagina historiadores, sei lá, anos à frente, né? A gente não... Acredito eu que nós estaremos mais aqui. Descobrindo, sei lá, os memes. E criando teorias para os memes. Vai ser um novo folclore, entendeu? Que vai ser uma nova construção de sociedade. Não é louco pensar sobre isso? É meio louco também. Se isso acontecer realmente. Então. Uma sociedade baseada em TikTok. Ai, que horror. Você vê, né? A gente saiu da Yara para chegar nos TikTokers. Você vê, menina? Tamanho da extensão cultural que a gente tem. Gigantesco. Tamanho da decadência, né? Aí é você que tá falando. É uma decadência, né? Eu acho. Histórias tão bem elaboradas, tão bem, entendeu? Do nosso folclore, de repente chegar no TikTok e vai ficar com dancinhas escrotas.
Ai, eu já fiquei É, revoltada. mas aí você tem que pensar assim, né? Talvez para você hoje a história seja rebuscada e tudo mais. Mas será que na época era? Porque você imagina você contar para alguém que, sei lá, você viu o Saci Pererê e como é que você ia explicar o Saci Pererê? Você não ia ser caçoado também? Da mesma forma que a gente caçou o TikTok, as historinhas do TikTok. Eu tô só filosofando, tá, galera? Não tô falando que é só equivalente, tô só filosofando. Tô propondo teorias aqui, certo? Porque são construções Ah, culturais de sociedade, nada mais é do que folclore também. não sei. Daqui 100 anos a gente vê também. É, a 100 gente anos a gente não, né? conversa, a gente É, não. não, a gente não. Mas ó, as próximas gerações, com certeza, que estiverem ouvindo esse podcast, que vai ficar para a história, aí sim, pode conversar. É. Vocês querem falar de algumas histórias? Né? Algumas... Sim, Ah, claro. com Por certeza. favor. Eu quero falar aqui já de uma que eu achei muito interessante. Na verdade, assim, é uma história que ela vem do folclore ali da região do Pantanal, do Mato Grosso do Sul. E eu achei interessante trazer, porque, assim, no nosso país tem algumas histórias um pouco parecidas com essa, mas, assim, tipo, a mais famosa é a de lá da região do Pantanal, que é a origem do minhocão. Aí. O Minhocão de São Paulo? Então, você sabia que o nome do minhocão de São Paulo tem a ver com esse folclore também, com essa história? É, Nossa, eu só com chutei. curiosidade, né? Mas, enfim. O que seria o minhocão? Bem, ali por volta do século XIX, houve alguns relatos, começou alguns relatos no Mato Grosso. O mais conhecido, foi o primeiro relato escrito sobre esse minhocão, foi pelo padre Ernesto Barreiro, em 1880. Então, de acordo com esse padre, ele disse que ele havia comprado um terreno ali na cidade de Cuiabá, onde tinha um rio. E nas margens desse rio era possível ver alguns sulcos, né, de um tamanho de uma criatura assim que nenhuma criatura conhecida poderia fazer. Isso foi um dos primeiros relatos, né? Mas, enfim, existem outros relatos sobre esse minhocão, que, de acordo com as descrições mais comuns, ela era uma criatura de um tamanho gigantesco que viveria nas margens dos rios ali na região ou nos próprios rios mesmo. Alguns dizem que não seria exatamente uma minhoca, mas sim uma serpente gigante, né? Ou uma espécie de peixe esguio como uma enguia. Então vai depender muito do lugar também, porque, por exemplo, essa lenda ela se repete também lá no norte e nordeste, porque dizem que encontraram minhocão ali no Rio São Francisco. Aí tem gente que fala ali que é uma serpente. Já lá no Mato Grosso, aí fica um pouco misturado, se é uma minhoca, se é uma serpente, enfim. Uma pergunta. Sim. Será que tem a ver com o negócio da anaconda também? Boa pergunta. Isso eu não vi na minha pesquisa. É a Nessinha brasileira. Isso, também tem essa parte que, tipo, é a nossa Nessie É a prima brasileira. da Nessie. É realmente a nossa Nessie brasileira. Nossa! Sim, seria a nossa Nessie brasileira. Verdade. Caraca! E Nossa, tô muito feliz. seria a nossa Nessie. Realmente é isso mesmo, né? Segundo a pesquisa que eu fiz, seria a nossa Nessie brasileira. E bem, esse minhocão, né? Ele faz assim, entre as maldades que ele faz, porque ele não é do bem, ele é do mal. Ele faz buracos e sulcos no chão para poder prender as pessoas e se alimentar delas. Também acaba virando os barcos nos rios para poder comer os tripulantes, rouba as pescas dos pescadores
E ainda, se ele for confrontado por um ser humano, ele vai atacar e vai comer as pessoas. Então, tipo, essa aqui é a lenda do minhocão, né? Enfim, é uma lenda que é mais de falada, porque não existe foto, não existe vídeo, né? São relatos das populações que vivem ali na região do Pantanal, mas assim, tem essa similaridade também ali entre o norte e nordeste do país, né? De histórias assim. E aí, é como eu falei, cada região cria a sua vertente aí da história. Tem uma lenda assim em comum que diz que não se pode fazer a reforma ou restaurar a igreja matriz de Cuiabá, porque os fios, porque o minhocão ele tá preso em um dos fios do cabelo de Nossa Senhora, que é a padroeira da igreja. Gente, Tá vendo como entra uma coisa religiosa dentro da cultura, né? É uma parada muito doida, cara. Nossa. Então, É muito e é ayahuasca com a pessoa interessante. só. Então, e aí, como a gente estava falando do minhocão de São Paulo, o que São Paulo entra aí no meio da história? Tem o rio aqui em São Paulo chamado Rio Pari, que ele costumava encher e alagar as cidades. Então, a ligação do minhocão é que o minhocão, quando havia esse tipo de enchente, ele se aproveitava para navegar nas águas desse rio, matando as pessoas, entendeu? Então, isso aí é que, tipo, tem a ver também com essa obra que inspirou o nome, que, na verdade, é o Viaduto Elevado Presidente João Goulart, que fica na cidade de São Paulo. Então, conhecido popularmente por Minhocão, e tem toda essa inspiração aí nessa lenda. olha só. Enfim. Não, essa eu não conhecia do minhocão, não. Interessante. Muito legal, muito interessante. A gente tem uma Anesse brasileira. Agora vamos todo mundo marcar um evento para caçar a Anesse. Cadê as fotos pixeladas da Anesse brasileira? Também quero. Então é isso. É mais uma lenda, gente. Mais uma lenda. Uma das primeiras lendas que a gente está contando aqui. Então tem essa lenda aí do minhocão muito legal. Eu achei. Nossa, eu achei muito legal, porque eu não imaginava todas essas conexões, sabe? Também não. A gente tem uma bem legal também, que é na região mais de São Paulo, Minas, Paraná e Santa Catarina, que é a teoria, é a história do corpo seco. Né? Essa história do corpo seco, ela tem várias variações também, mas em geral é a figura de um homem que era um fazendeiro e que era uma pessoa muito ruim. E aí tem várias aqui nas histórias, muda um pouco do que ele fazia em vida. Mas era uma pessoa violenta, que maltratava os funcionários dele. Tem algumas teorias aqui que falam que ele desrespeitava muito o pai e mãe, que era uma pessoa extremamente avarenta, então, assim, muito ligada a bens materiais. Tem até uma teoria aqui de caso de incesto, né? Que ele teria tido envolvimento com uma irmã dele. E aí, de acordo com a história, ele foi castigado. E quando ele morreu, nem o inferno quis essa pessoa. Então o inferno não quis, ele não poderia ser acolhido também no céu por motivos óbvios. Então, como nem o diabo quis receber o corpo dele, a punição que ele recebeu foi se tornar um corpo seco, né? Então ele decompôs, ele se tornou uma espécie de múmia e ambulante, e o castigo que ele recebeu foi ficar vagando. Né? Então, de acordo com essa lenda, ele não aparece durante o dia, porque durante o dia ele fica no túmulo dele, mas durante a noite ele fica vagando, né? Vagando pelas cidades e ali atormentando as pessoas, né? Nessa agonia dele de não conseguir morrer. Né? E aí tem nos costumes, né, dessas cidades, tem vários rituais que eles tentam fazer, que é deixar esmolas na igreja para tentar redimir aí a alma, né, do corpo seco. Tem até coisas também que as pessoas passam a fazer para evitar que uma pessoa da sua família se torne um corpo seco, né? Por exemplo, colocar cal
né, no caixão, na esperança de que o corpo neve se dissolva e que a pessoa não tenha aí o risco de se tornar um corpo seco. Promover missas para as pessoas que morreram. É uma história bem... E tem vários relatos aí de pessoas que viram o corpo seco. Meu, pensa só, é uma junção, olha só, é uma junção entre as múmias do Egito, tipo, lembra do filme A Múmia? Uhum. Que tem o Imhotep? É como se fosse a história do Imhotep, só que junto com o Drácula. É, a história do vampiro, né, de se tornar um morto-vivo, de não conseguir morrer, né, a maldição dele é não conseguir morrer, né. Exatamente. E o corpo seco Que é horror. isso. A maldição dele é que ele nunca vai morrer, ele vai ficar nesse limbo aí, sendo um corpo perambulando. Bom, gente, né, só pra explicar aí pros conspiradores que estão assistindo, né, porque a Beta sumiu aqui da tela, acho que ela teve algum problema com a internet dela, né, então eu e a Tassi, a gente vai continuar aqui, e aí se ela conseguir voltar, ela retoma aqui no episódio. Verdade. É isso aí. Deixa eu ver. Então, a Pacha tinha acabado de falar agora uma teoria do que a teoria. Eu também estou nessa de teoria. Agora, uma outra lenda do nosso folclore que eu vou falar é sobre a pisadeira. Enfim, que não é nenhuma pessoa que dança piseiro. Olha a associação que eu fui fazer, mas beleza. Mas a pisadeira ou a pesadeira, né? Isso vai depender da região, né, do Brasil. É um mito que ocorre principalmente nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Mas na verdade é uma história assim que está tipo espalhada tipo no Brasil todo. Então, o que seria a pisadeira? Seria uma mulher que ela, vamos supor assim, toda vez que você vai se alimentar à noite, geralmente a gente tem que comer e deixar os alimentos, né, digerirem e tal. Mas tem pessoas que são um pouco teimosas, e aí vai o quê? Vai já cair no sono, vai dormir. E aí é nessas que a pisadeira gosta de atacar as pessoas. Como que ela faz esse ataque? Ela fica observando as pessoas. Essa é a lenda, né, que fala que ela fica observando no telhado da casa quem são as pessoas daquela família que são teimosinhas e não deixam fazer a digestão direito dos alimentos. Aí, aquela pessoa que não deixou, ela vai lá à noite assustar essa pessoa e ela fica pisando na barriga da pessoa que está com o estômago cheio, e aí a pessoa começa a sentir falta de ar. E nessa de sentir falta de ar tudo, aí vem a figura da pisadeira, que ela geralmente é descrita como uma mulher muito magra, que tem dedos muito compridos e secos, as unhas dela são enormes, sujas e amareladas. Ela também tem as pernas curtas, o cabelo desengrenhado, o nariz enorme com muitos pelos, como se fosse um gavião. Os olhos são vermelho fogo, malignos e arregalados. E o queixo é revirado para cima. Ou seja, é uma bagunça essa mulher. Eu já vi uns relatos de gente com paralisia do sono falando dessa pisadeira também. Que viu essa criatura quando teve paralisia do sono. É isso mesmo, é porque realmente é isso mesmo. A lenda da pisadeira é justamente para poder explicar a paralisia do sono. Então, por exemplo, como não era uma coisa assim muito fácil de se explicar, né? Porque é algo científico, né? Então, como não era muito fácil para explicar, então as pessoas né, os mais antigos criaram, né, essa lenda que explicaria esse fenômeno da paralisia do sono, né? E aí, tipo, é claro, vai do imaginário das pessoas, né, que tem esse encontro com a pisadeira, porque diz que ela não ri, que ela também não dá gargalhada e tal, né? Não, que ela não dá gargalhada, não, que ela dá gargalhada, e geralmente é uma gargalhada estridente e horripilante, né? Aí, assim, dependendo da região do país, o negócio vai aumentando ainda mais.
por exemplo, no Piauí, o pessoal costuma falar que ela aparece disfarçadamente de qualquer pessoa. E aí, quando a vítima vai se dar conta, né, ela já está com o corpo totalmente adormecido, a pessoa. Porque geralmente é assim, quem tem paralisia do sono, eu já tive paralisia do sono, acho que todo mundo tem em algum momento da vida. Você, tipo assim, não consegue se mexer. Você, tipo, acorda, vamos dizer assim, seu mental acorda, mas o seu corpo não. E aí você tenta se mexer e você, tipo, não consegue, entendeu? Aí você fica naquela luta para acordar. É porque dá esse delay, né? Entre o corpo e a mente, entendeu? Mas, e geralmente, realmente, acho que faz todo sentido essa parte aí da alimentação, né? Às vezes você come e já dorme, aí dá esses problemas. E eu não sei, eu já tive paralisia do sono, nunca vi pisadeira, não. Mas para quem já teve, acho que sente algo como se estivesse puxando, como se fosse uma pessoa mesmo tentando puxar, impedindo de você acordar. E dependendo do horário que acontece isso, porque aqui a lenda ela fala muito da questão da noite, da pessoa ir dormir e tal. Mas, por exemplo, se a pessoa tem a paralisia do sono durante o dia, geralmente ela consegue enxergar tudo que está tipo, acontecendo ao redor, mas ela não consegue acordar. É uma coisa assim incrível, né? Enfim, mas essa é uma teoria, né? Uma teoria, uma lenda, uma brasileira. Ai, meu Deus, teoria. E uma curiosidade falando da pisadeira é que eu, no começo do podcast, eu recomendei aqui a novela Mutantes Caminhos do Coração. E um dos personagens da novela é justamente a pisadeira. Então, é isso, né? Se vocês tiverem mais curiosidade de conhecer a pisadeira da ficção, vejam Mutantes. Ai, gente. Bom, tem um também que eu queria trazer aqui, que ele tá um pouco. Em alguns lugares, colocam essa teoria igual ao corpo seco, né? Como se fosse o corpo seco que faz isso. Mas tem uma versão que é um pouco diferente, que também é de São Paulo, Minas, Paraná e Santa Catarina, né? Então, nas mesmas regiões que tem a história do corpo seco, tem essa, que é a do bradador ou gritador. Esse bradador ou gritador seria uma criatura também que fica vagando, né? E aí, de acordo com as histórias, também é uma pessoa que foi uma pessoa má, que praticou vários pecados durante a vida dela, e que quando ela morreu, o castigo dela também foi ficar vagando. Só que nesse caso aqui do bradador ou do gritador, é muito um ser ligado a matas, então região de floresta. Então ele ficaria gritando, né, dentro das matas, fazendo esse barulho e perturbando as pessoas. Essa história do gritador, eu já até comentei aqui no episódio do podcast passado, mas a minha família é de Minas, a maioria, né? E circulava muito essa história. E meu avô morou numa região bem de fazenda, assim, né, que é a cidade de São Joaquim, Minas Gerais, que é uma cidade bem pequena, mas naquela época, então, quando eu era jovem, né, década de 40 ali, ele contava essa história, né, e ele contou a história de uma pessoa ali da cidade, de um homem, né, que estava cavalgando à noite por uma estrada aí de floresta, e que as pessoas contavam, né, da cidade, que ele teve contato com esse gritador, né? Então que começou a vir esse barulho ali, ele não sabia de onde estava vindo, que o cavalo dele foi embora, né? Então o cavalo ficou paralisado, viu alguma coisa, ficou muito assustado e foi embora, e esse cara ficou lá sozinho. No dia seguinte acharam ele e ele ficou louco, ele não conseguia falar o que ele viu, né? Foi uma coisa tão assustadora que ele não conseguia dizer o que ele viu e ele morreu algum tempo depois, né? E aí o que ficou circulando na cidade é que ele tinha visto o gritador, né? Tinha visto essa criatura aí da floresta. Então é uma história que circula mesmo, tem essa história do gritador, e ela tem uma origem também portuguesa. Tem uma criatura em Portugal também que se chama Zorra Berradeira, que é exatamente a mesma história. É uma criatura que fica gritando nas florestas,
lá em Portugal, é na região de Trás-os-Montes. Uhum. E a mesma história, é uma alma aí perdida que fica perturbando as pessoas nessas regiões de floresta. Então, eu achei interessante trazer essa variação aí para vocês. Nossa, que interessante, né? Tipo, mas realmente tem algumas lendas do nosso folclore que são que assim, ou saiu do Brasil e foi para Portugal, ou o contrário, né? Saiu de Portugal e foi para o Brasil, né? É a mesma história, só que com nomes distintos, mas enfim. Nossa, é muito legal. Essa Essa do história grito. do gritador já ouvi várias vezes, assim, quando criança. Lembro de até parentes, assim, ainda de lá, né? Contando isso mesmo, que várias pessoas da cidade têm essa experiência de você estar à noite no meio da floresta e começar a ouvir esses gritos do nada. Nossa, ai, que tenso. Eu não sei se eu ia querer ficar na floresta à noite, gente. Ó, para quem gosta aí de acampar, né, e fazer essas coisas, né? Eu não Cuidado. sou. Cuidado. Eu não sou. Eu sou aventureira, mas não tanto nem a esse nível, não. Então, tipo assim, você não vai me ver numa floresta de noite. Então, tipo assim, isso aí, pelo menos, eu já estou evitando. Mas é. Ai, que tenso, gente. Eu achei tenso essa aqui. Tem a Matinta Pereira, que é uma outra lenda do folclore brasileiro, mas assim, é uma lenda assim, principalmente ali da região norte, né, do Brasil. Inclusive, foi a recomendação de um dos nossos ouvintes, o Juan Moraes, que ele mandou lá para a gente já há um tempo, né? E a gente estava aí se programando para gravar um episódio sobre folclore brasileiro, então agora a gente vai falar um pouco da Matinta Pereira, que se trata aí de uma bruxa, né, que vivia ali, vive ali na região norte, né, e que à noite ela chega a se transformar em um pássaro agurento. Aí vai depender muito da região, porque tem lugares que fala que ela se transforma em um pássaro, tem outros lugares que fala que ela anda acompanhada de uma ave, né? E tem lugares que fala que ela se transforma em uma coruja. Então vai, tipo assim, vai depender muito da região mesmo. Mas a mais assim conhecida é que ela se transforma num pássaro que fica no telhado das casas e ela começa a assobiar à noite e ela fica irritando o morador daquela casa com aquele assobio dela. E quando o morador fica assim irritado, né? Ele já sabe que é a Matinta que está ali perturbando, então ele chega a oferecer algo para a Matinta. Geralmente é oferecido tabaco para ela, mas também o pessoal chega a oferecer café, cachaça ou peixe para ela poder parar com esse barulho estridente. Aí ela, né, enfim, quando é oferecido ali, ela para com o barulho, mas ela volta no outro dia seguinte para cobrar do morador o que ele havia combinado. Então, tipo assim, se o morador falou que ia dar tabaco para ela, ele tem que fazer isso. Se ele só falou da boca para fora e não agiu dessa forma, o que ela pega e faz? Ela joga uma maldição para todos naquela casa. E não é tipo qualquer maldiçãozinha, não. É tipo maldição mesmo pesada, tipo, sabe? De ser passado de geração para geração, de questão de doenças, entendeu? De enfermidades, de desgraça, enfim, o negócio é complicado. É tenso essa Matinta aí. E outra, tem uma lenda também associada à Matinta, porque assim, a Matinta ela não é um ser, vamos dizer assim, como que eu posso dizer? Ela é eterno, mas não é, entendeu? Ou seja, vai ter um momento ali da vida que a Matinta vai morrer e ela vai ter que passar o cargo para alguém, entendeu? Então ela chega lá, tipo, no meio lá da mata, da floresta, né? Pra vocês verem que é bem da região norte mesmo, essa lenda. E ela fica esperando, quando ela sabe que ela tá perto de morrer, ela fica esperando por uma mulher passar por ali. E aí ela pega e fala assim, quem quer, quem quer, quem quer, quem quer. Se
a pessoa cair na besteira de falar, eu quero, a mulher, né, que cai na besteira de falar, o que acontece? Essa mulher vira a próxima Matilda. Ou seja, aí fica passando a maldição também, né? Olha só. Engraçado que tem muitas dessas lendas com mulheres, né? Sim. Tem muito dessas lendas aí de maldição falando de mulheres. Tem uma aqui que eu encontrei, que ela tem até um nome diferente. Deixa eu lembrar aqui no. É a Curacanga. Curacanga eu achei interessante porque a Tás falou da Matinta, que é uma mulher que tem uma maldição, né? E o Curacanga, que é da região do Maranhão e do Pará, é uma coisa parecida também. Só que essa Curacanga é uma maldição que recai quando uma mulher tem 7 filhas. Então, de acordo com essa história, a 7ª filha vai ser a Curacanga. Que, gente, é uma história muito louca. Que diz que a cabeça solta do corpo fica em chamas, fica assombrando as pessoas da cidade. Meu uma Deus. cabeça humana em chamas assombrando as pessoas. Então, assombrando viajantes, assombrando fazendeiros, né? E o engraçado é que essa lenda ela tem uma origem na Europa também. Lá na Idade Média da Europa tem uma história parecida, falando que a 7ª filha de uma mulher seria uma seguidora de Satanás. Na Ásia também tem essa mesma história, falando sobre cabeças humanas que se separariam do corpo e assombrando as pessoas. Que horror! Achei essa daqui muito pesada. Já imaginou você tá lá andando do nada, ver uma cabeça pegando fogo. Nossa, que horror! Não, eu fiquei. Sabe o que essa lenda fez eu lembrar? Da lenda da mula sem cabeça. É que também é uma mulher, né? Na lenda da mula sem cabeça, né? Uma mulher que se envolveu com o padre, né? Da cidade. Uhum. Gente, não, mas não. Faz lembrar, mas não é a mesma Não é? É uma versão mais assustadora do que a mula sem cabeça, eu acho. Ver uma cabeça voando. É bem mais assustadora. Nossa, meu, que medo. Fiquei com muito medo agora. Bom, então eu trouxe mais uma aqui também para dividir com vocês, que essa eu achei legal porque me lembrou o Pé Grande, né? Que é a do Mapinguari. O Mapinguari é uma lenda urbana e um folclore da região do Acre, do Amazonas e do Pará. O Mapinguari, ele é uma criatura de floresta também, só que ele é uma criatura muito alta, como se fosse lembra um macaco, a aparência dele. Relatos de pessoas que viram aí o Mapinguari falam de uma criatura de 3 metros, com pelo marrom escuro muito grosso, garras, e o que é mais assustador, ele tem um olho só, grande, na cabeça, e ele tem uma abertura no meio do corpo, que é a boca dele. Então, a boca dele fica no meio, assim, do tronco, com vários dentes afiados. E aqui a história do Mapinguari é que ele, então, caçaria pessoas na floresta, e que ele começa a comer essas pessoas pela cabeça, com essa boca dele no meio do corpo, né? E aí, depois que ele pega a pessoa pela cabeça, ele mata essa pessoa e faz ela em pedaços, né? Ele devora a pessoa. E diferente de outras lendas que a gente tem, esse Mapinguari, ele ataca de dia, não à noite. Então, eu falo que ele, durante a noite, ele desaparece como um animal, né? Só que durante o dia ele ficaria fazendo barulhos de uivo, né, dentro da floresta. E aí, se ele encontrar, né, a pessoa, ele devora. Tem vários relatos de Mapinguari, vários. Se você procura as pesquisas, várias pessoas falaram que viram, tal. E o que eu achei interessante dessa parte do Mapinguari é que o David Warren, que é um ornitólogo americano, ele foi estudar o Mapinguari, então ele fez um estudo na região da Amazônia, né, dos relatos, e a teoria dele é de que, na verdade, essa criatura existe sim, não sendo Mapinguari, mas sendo uma espécie de um exemplar de preguiça gigante, que seria o sobrevivente, de animais meio pré-históricos, assim, e que tá vivendo até hoje na região. Então ele tem essa teoria de que tem esse animal meio pré-histórico, uma preguiça gigantesca que ainda vive na região da Amazônia. Caramba! Poxa vida. Mas eu acho o bicho preguiça um bicho tão fofinho.
Então, aí que tá. Um bicho tão fofinho associa com uma lenda dessa. Meu Deus do céu. Eu não sei, agora eu fiquei meio assim. Lembra o pé grande, né? Coisa da criatura Lembra. vagando na floresta, né? De atacar pessoas que estão, violando a floresta. Sim, lembra bastante a do pé grande mesmo. Ó, tá vendo? Tem vários exemplares BR. A gente já achou a Nessinha, agora o pé grande. Vamos, gente, vamos fazer uma tour, um evento aí, ó. A caça ao minhocão e ai, meu Deus, esqueci o nome do bichinho Mapinguari. aí. Mapinguari, isso. Minhocão e mapinguari. Entendeu? A gente vai fazer essa caça aí, ó. Pode ser, deixa eu ver que dia que a gente pode fazer, não sei. Mas a gente pode criar um evento aí. Vamos encontrar umas fotos pixeladas também. Isso aí. Nossa, muito legal. Gostei dessa teoria, né? Teoria. Oh, meu Deus. É teoria direto. A gente vai ficar falando direto de teoria. É lenda. Bom, conspiradores, então trouxemos aí para essa semana, né, algumas lendas aí de determinadas regiões do Brasil, né, como até sugestão, né, de um dos nossos ouvintes. Então, comenta com a gente se vocês gostaram desse tema, né, se vocês têm alguma história da região de vocês, né, tem alguma história relacionada aí, se alguém já viu, já ouviram falar, né. A gente vai tentar trazer mais esses temas brasileiros para os episódios aqui do Pode Conspirar, né? Como vocês comentaram aí, que tem bastante história brasileira, né? Também para a gente contar. E espero que vocês tenham gostado. E quinta-feira que vem a gente se vê de novo. É isso aí, gente. Bem, a Hobbs não vou. A Hobbs, eu chamo a Hobbs, a Beta de Hobbs, mas enfim, a Beta não voltou durante aí na gravação, ela teve uns problemas, né? Porque hoje ela tá gravando lá da faculdade. Ó, tá vendo? Foram falar da teoria do Sarney, a Beta já sumiu. Meu Deus, é verdade. Nossa. A Beta desapareceu. É mesmo. Ai, meu Deus. Gente, tomara que a Beta volte. Tomara que ela volte. Senão eu vou ficar realmente preocupada. Realmente. Mas, enfim, como ela ainda não voltou, mas no próximo episódio ela estará aqui de volta, com certeza, com a internet, né, e viva. Com a internet ok e viva. E é isso, gente. Eu gostei muito também desse episódio. Eu gosto de falar de coisas do Brasil, acho muito legal, porque a gente tem uma cultura muito rica, né? E é muito legal falar das coisas do nosso país. E espero que vocês gostem também. Peçam para a gente trazer mais temas brasileiros, que a gente vai gostar muito de fazer. E é isso. Até o próximo episódio. Beijo para vocês e tchau, tchau. Tchau, tchau.